Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje vamos saber quais são os efeitos de um circuito em série aberto. A princípio nós devemos saber o que acontece quando um circuito em série está aberto. Primeiro, o circuito aberto é quando há corte no fio ou no caminho da corrente elétrica. Assim, a resistência é muito maior por causa do ar, sabendo que o ar é um bom isolador, não é? Num circuito em série, quando há corte no caminho, isso significa que a intensidade da corrente é zero. Vamos olhar o nosso circuito aí. Nós temos a linha A, que nós temos uma tensão de 40 volts, não é? Uma tensão de 40 volts com uma intensidade de corrente de 1 amperes. Nós estamos a conseguir verificar que em cada resistor nós temos uma determinada tensão. Esta determinada tensão é a queda de tensão neste resistor. Se ainda não entende o que isso significa, eu recomendo que assista o vídeo sobre a queda de tensão em um resistor, não é? Eu acredito que vai gostar. Mas enfim, vamos voltar. O primeiro resistor nós temos 25 ohms com uma queda de tensão de 25 volts. O segundo resistor nós temos uma tensão de 10 volts, depois o resistor de 10 ohms. E o terceiro resistor nós temos uma resistência de 5 ohms com uma tensão de 5 volts. Então, este é o nosso circuito num funcionamento normal, não é? Num funcionamento normal. Então, vamos ter a linha B, onde nós temos um circuito aberto. Um circuito aberto, dissemos que é quando há um corte no fio ou no caminho, e esse corte impede com que haja o fluxo da corrente elétrica, fazendo que a corrente elétrica passe a ser igual a zero em todos os pontos, porque se trata de um circuito em série. Ok, nós estamos a ver aqui, nós temos o ponto P1 e o ponto P2. Se nós formos a medir com um multímetro, nós vamos descobrir que a nossa tensão neste ponto é de 40 volts, que é a tensão total fornecida ao circuito. E neste espaço, né, nós estamos a ver que nós temos este espaço. Este espaço é composto por ar, e nós sabemos que o ar é um grande isolador, fazendo com que a resistência seja muito maior, que nós podemos dizer que é igual a infinito, fazendo com que a corrente não passe. E nos outros pontos de todos os componentes, nós estamos a ver que nós temos 0 volts para cada componente no nosso circuito. E consequentemente nós estamos a ver também aí que a nossa intensidade da corrente é zero, mas a nossa tensão é de 40 volts. Nós podemos entender aí que num circuito pode haver a tensão elétrica e não haver a corrente elétrica, mas não há de haver corrente elétrica enquanto não há tensão elétrica. Nós estamos a conseguir observar esta dependência. Vamos supor que a resistência entre os dois pontos P1 e P2 é igual a 40 vezes 10 elevado a 9 ohms, não é? Vamos supor que corresponde a 40 giga-ohms, não é? Giga-ohms, é isso mesmo. Vamos calcular a resistência total, não é? A resistência total. Então nós estamos a ver que a resistência total é igual a 25 ohms mais 40 giga-ohms mais 10 ohms mais 5 ohms. E se nós formos a somar, nós passaremos a ter 40.00004 giga-ohms. Então, esta é a nossa resistência total. Ok, nós já temos a resistência total, sabemos que nós temos a tensão total. Nós podemos determinar a intensidade da corrente total que passa no nosso circuito. Como nós podemos ver aí, nós estamos a ver que a intensidade da corrente é igual à tensão total dividida pela resistência total. Então vamos substituir os nossos dados, nós passamos a ter 40 volts dividido por 40 giga-ohms. É giga-ohms? Sim, giga-ohms. Essa vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9 amperes, o que é igual a 1 nanoampere. E finalmente nós podemos encontrar a tensão nos pontos P1 e P2, sabendo que a nossa tensão neste ponto P1 e P2 é a tensão enquanto o circuito está aberto, não é? Então nós passamos a ter a intensidade da corrente total que nós determinamos e a multiplicar pela resistência neste ponto. Sabemos que a resistência é igual a 40 vezes 10 elevado a 9 ohms, o que passa a ser igual a 40 volts.
E resumindo, nós podemos dizer que quando um circuito está aberto, nós temos o primeiro ponto que nós devemos nos lembrar, que a corrente é zero em todos os componentes do circuito. O segundo ponto, a queda de tensão em volta dos componentes em um bom funcionamento é zero. Se o componente no circuito estar em perfeitas condições, a tensão que vai fluir neste componente será igual a zero. Mas se for maior ou igual a zero, significa que o componente está queimado. O terceiro ponto, a tensão nos pontos onde o circuito está aberto é igual à tensão total fornecida ao circuito. Nós podemos lembrar que no ponto P1 e P2, nós estamos a ver que a nossa tensão é de 40 volts. É o que o terceiro ponto nos diz. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixa seu like, não se esqueça, subscreva-se no canal e comenta aqui embaixo para a gente saber se você gostou do vídeo.